Bom, o que nós precisamos entender é que a Bíblia é a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus nas mãos de um filho de Deus, de alguém de Deus, de alguém autorizado por Deus para interpretá-la. Porque a Bíblia é uma faca de dois gumes, né? Que pode causar tanto o bem como o mal. A Bíblia, ela contém inspiração, revelação e história. Então, a pessoa tem que saber o que é o que. E mesmo a Bíblia, quando ela é lida por uma pessoa, ou essa pessoa lê para outras pessoas, sem o entendimento do Espírito Santo, a Bíblia não passa de letra morta. A Bíblia não passa de letras mortas. E que, diga-se de passagem, é veneno. Pode levar ao fanatismo, à depressão, à loucura e tudo que você puder imaginar de ruim. A Bíblia é a palavra de Deus. E como eu disse, quando está sendo interpretada por aqueles que são autorizados por Deus, que recebem inspiração de Deus, Espírito para dar vida àquilo que está ali, aquelas letras que estão ali, né? Porque muitos dizem que creem em Deus, né? Dizem até que não cai uma folha do céu se Deus não permitir. Veja, os religiosos, principalmente os líderes religiosos, eles dizem que não cai uma folha do céu sem que Deus permita. Porém, eles não acreditam nisso. De jeito nenhum. É tudo da boca para fora. Eles vivem na hipocrisia, né? Por exemplo, Deus não é onisciente, onipresente e onipotente? Todo mundo vê escrito na Bíblia, né? Mas o duro é acreditar nisso. Aqueles que vivem pela letra, eles falam da boca para fora, porém eles não acreditam nisso. Porque se acreditassem, vou lhe dar um exemplo, eles não estariam preocupados, por exemplo, com esses comediantes aí que causaram todo esse rebuliço, né? Usando Jesus, usando a Bíblia, fatos que aconteceram na Bíblia, para supostamente escarnecer, né, de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é Deus. Em primeiro lugar, Jesus não é mais aquele barbudo, né? Jesus não é mais aquele que andava lá em Nazaré. Jesus não é mais carne. Jesus voltou a ser o que ele sempre foi. Espírito em verdade. Está vivo nesse exato momento. Dentro de mim, dentro de você e dentro de todos, inclusive desses aí que escarneceram dele, entre aspas, né? Por quê? Se não cai uma folha do céu sem que Deus permita, e se Deus é onisciente, então Deus já sabia muito antes deles fazerem esse roteiro, criar esses personagens, né? Escarnecendo de Jesus, escarnecendo. Deus sabia muito antes, porque Deus não é onisciente, Deus não conhece a mente.
Então por que Deus não barrou? Por que Deus não impediu? Por que Deus não matou os atores? Não tirou a vida deles da face dessa terra? Se você for ver por outro lado, se Deus não fez nada disso, é o próprio Deus quem está permitindo. Sabe por que Deus permitiu isso? Justamente porque Deus, Ele quer mostrar nitidamente para todo mundo a hipocrisia dos religiosos, principalmente do Brasil, né? Deus está mostrando, Deus permitiu que esses atores escarnecessem dele, entre aspas, porque não está escarnecendo dele. Porque quando Deus olha, é como você olhar um monte de formigas. É um monte de formiguinha, um monte de gafanhotos. Que é só ele pisar assim e acabou. Mas Deus é misericordioso. Agora, você veja quantos religiosos se levantaram para supostamente defender a Deus, como se Deus precisasse de alguma defesa. É ou não é? Inclusive a classe, a bancada evangélica, os políticos evangélicos, é ou não é? Que estão aí tentando fazer CPI, querem prender os atores. E, no entanto, eles estão com poder político e na corrupção. Não fazem nada pelo país, não fazem nada pelos moradores de rua, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão desempregadas, não fazem leis para melhorar a vida dessas pessoas, para que essas pessoas tenham paz, tenham sossego. E estão aí, na hipocrisia. E essa hipocrisia não vem da agora. Essa hipocrisia já vem há mais de 2000 anos. Você veja que os religiosos estão em fúria, né? Para tentar mostrar para as outras pessoas que eles são convertidos, que eles são de Deus e as pessoas não são. Que são escarnecedores, são isso, são aquilo, né? Deus permitiu isso, ou não? Porque se não cai uma folha do céu sem que Deus permita, então, né? Está explicado. Veja que essa gente que se dizem cristã estão aí apoiando políticos que defendem a tortura, que dizem que aquele pessoal de Paraisópolis que morreu, aqueles jovens, morreram porque estavam lá. Quem planta, colhe. Ana, quer dizer, porque eles estavam lá, eles eram bandidos, eles tinham que morrer? Ali tinham jovens, trabalhadores, né? Tanto os policiais, que também são mal treinados, né? Outros que são da banda podre da polícia, que não é toda a polícia, mas alguns ali, muitos policiais têm até problemas psicológicos, né? Alguns são até afastados porque estão violentos, estão com problemas. Tem um índice grande de suicídio na polícia militar, de tanta pressão que os policiais sofrem, né? E juntam uma coisa com a outra, né? Ainda recebendo o aval dos seus superiores, eles chegam lá e fazem besteira. Os seus superiores ficam numa boa, eles são punidos, as mães e os pais perdem seus filhos, pessoas inocentes morrem, e os líderes religiosos, como Caim Macedo, que outro dia estava falando aí, que se morreu é porque estavam lá. Cadê o amor dessas pessoas? Então, Deus permitiu para mostrar a hipocrisia dessas pessoas que apoiam torturadores, que fazem arminha. Eu não estou falando aqui de Bolsonaro, de Lula, de ninguém, para mim tanto faz. Eu não estou apoiando eles, os atores também, mas estou mostrando a você
a hipocrisia dos religiosos que estão aí fazendo abaixo-assinado, né? Com a maior hipocrisia para fazer CPI, para interrogar os atores, né? Mas foi Deus que permitiu. A não ser que eles não creiam na Bíblia, né? A não ser que eles não creiam que Deus é onisciente para saber antecipadamente que eles iriam fazer aquilo, né? E não é o primeiro que eles fazem. E Deus permitindo. Deus não está chateado com isso. Deus é misericordioso. Coisas piores os religiosos fizeram com ele naquele tempo, que não se difere em nada desses religiosos de hoje, né? Você veja que quando Jesus chegou na frente de Pilatos, que os líderes religiosos entregaram ele a Pilatos, Pilatos perguntou a ele: você é o rei dos judeus? Então ele disse: vem de você mesmo essa pergunta ou outros falaram ao meu respeito? Aí Pilatos disse assim: por acaso eu sou judeu? A tua própria gente, olha aí, é que me entregou você a mim. É que te entregou a mim, tá vendo? Que própria gente? Os religiosos, os maiorais lá, os cabeças lá da religião, Caifás e companhia limitada. Era eles que estavam entregando Jesus ali para os políticos. Jesus foi torturado, não é? Coisas piores fizeram com Jesus quando ele estava aqui nos dias da carne dele, e nem por isso ele amaldiçoou ninguém, nem por isso ele chamou a polícia para ninguém, nem por isso ele entrou na justiça para processar ninguém, fazer CPI com ninguém. Muito pelo contrário, depois de toda a dor que ele passou quando foi pregado na cruz, e que o soldado estava lá com a lança espetando ele, o que é que ele dizia? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. O Pochá, o seu grupo, não sabe o que faz. É isso que Jesus diria, a mesma coisa. Está perdoado, vocês não sabem o que estão fazendo. Não? Então, por que essa gente está dando agora uma de moralista? Deus está permitindo isso para mostrar a hipocrisia dele. Hipocrisia de líderes religiosos que estão preocupados com um monte de ator, mas estão aí tirando dízimos, ofertas, mandando as pessoas fazer sacrifícios. Pegam uma velhinha lá aposentada, além dela dar o dízimo, que é 10%, né? Uma coitadinha de uma senhora que ganha aí uma aposentadoria de R$900, ela dá um dízimo de 90 e depois eles fazem uma campanha onde a pessoa tem que dar tudo. Agora imagine uma senhora dessa, viúva, sozinha talvez, aposentado, ou um aposentado, um senhor de idade, que precisa se alimentar, precisa de remédio, e pela sedução da palavra deles, maldita, eles arrancam tudo dessas pessoas. E depois estão preocupados em atacar os atores com a hipocrisia, que está ofendendo a religião deles, o Deus dele. Que Deus, que Jesus é que eles servem? Eles que têm helicópteros, mansões, riquezas, rede de rádio, televisão, revista, tudo isso às custas de pessoas sofridas, de pessoas pobres, de obreiros, jovens, evangelistas, membros. Diga aí, a hipocrisia. Pessoas que vivem no erro, na falcatrua, metidos com políticos, corruptos, que fazem o povo sofrer, que criam leis para fazer o povo sofrer.
que se enriquece do sofrimento do povo, no sofrimento do povo, da nação. E depois vem com ar de santidade, com moralidade, com bons costumes, uns hipócritas semelhante àqueles, né? Certa vez um discípulo, Jesus, quando mandou os discípulos ir para preparar a última ceia dele, Jesus ficou sentado num lugar e disse aos discípulos: vá naquela casa e diga àquele homem para me emprestar a casa dele, porque para a gente fazer uma ceia lá, a nossa última ceia. Quando os discípulos desceram, que foram ao homem, e disse ao homem: olha, o nosso mestre mandou te pedir a sua casa emprestada, um lugarzinho aí para a gente fazer uma ceia. O homem falou: quem é o seu mestre? É Jesus de Nazaré. O homem disse: Deus me livre. Esse homem, pensei que era outra pessoa, jamais. Não, aqui não tem casa nenhuma para esse homem, vai embora daqui vocês. Então eles voltaram indignados. Quando chegou a Jesus: Senhor, o senhor não sabe o que o cara falou barbaridades do Senhor. Botou a gente para correr de lá e disse que não ia emprestar casa nenhuma. Então eles disseram o seguinte: o senhor quer que a gente faça uma oração para descer fogo do céu e queimar ele, a casa dele, com família, com tudo? Então Jesus respondeu: o que é isso, rapaz? O que vocês estão falando aí? Vocês estão loucos? Que espírito é esse que está em vocês? Eu não vim aqui para destruir o homem, eu vim aqui para salvá-los. Tá vendo? Então, meu amigo, esse é o verdadeiro Jesus. Quem torturou Jesus, quem fez tudo que você imaginar e falou as maiores barbaridades de Jesus, foram os líderes religiosos. Não foi nem os romanos, foram eles que entregaram Jesus aos romanos, né? E tiraram, entre aspas, o corpo fora. Quando Jesus estava ali diante de Pilatos e Barrabás e o povo, então Pilatos disse: vocês querem que soltem quem? Jesus ou Barrabás? Então os líderes religiosos instigaram o povo para gritar quem? Barrabás, que era um assassino, salteador, era tudo que não prestava. Você vê Jesus passando por todas essas trajetórias e mesmo assim salvando gente, né? Porque ele salvou Barrabás, porque Barrabás ia ser executado. E no meio daquela multidão havia muita gente ali que ele tinha curado, que ele tinha abençoado. E no entanto também estavam ali gritando: crucifica, crucifica ele. Né? Então, gente, vamos deixar de hipocrisia. Porque se o próprio Jesus disse: eles não sabem o que fazem. Então, esses pastores, esses religiosos hipócritas, eles têm que tomar vergonha na cara e parar de jogar o povo cristão, o povo evangélico, o povo católico, uns contra os outros. E principalmente sobre aquelas pessoas que não vão em religião nenhuma. Então, abra os seus olhos, meu amigo. Tudo isso é hipocrisia, tudo isso é um disfarce. Essa gente não tem nada de Deus. Essa gente é um bando de hipócritas. Um bando de hipócritas. E Deus permitiu isso para mostrar para as pessoas quem são eles. Abra os seus olhos. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, assine o canal, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e com a sua família. E pode ter certeza que essas pessoas, esses hipócritas, eles vão serem colocados todos no devido lugar deles. Porque Deus está de olho.
A mão de Deus já está agindo no Brasil e no mundo contra todos esses religiosos. Depois da tempestade, sempre vem a bonança. Um grande abraço a todos e até a próxima.